Glória a Deus. Hoje é o nosso 7º dia desse jejum. Esse jejum, nós estamos vencendo os 12 reis que Josué venceu a caminho da terra prometida. E nós sabemos que o Senhor está fazendo grandes coisas. E para nós vencermos esses reis, nós temos que saber o significado deles, né? O que significa cada rei. E nós, nesses 7 dias, aqui mesmo no capítulo 12, nós lemos os nomes dos 12 reis. Hoje nós estamos lendo no capítulo 12, versículo 18, que diz assim: o rei de Afeca, outro, o de Lazarom, outro. Até aí nós vamos estar lendo, porque nós lemos todos os outros reis, né? Nós vencemos todos eles. Então, hoje o versículo é só esse. Quer ler junto comigo? Diz assim: o rei de Afeca, outro, e o rei de Lazarom, tá bom? E outro, e daí continua os reis. Mas nós vamos parar nesses 12. Hoje é o nosso último dia desse jejum. E nós queremos declarar que o Senhor vai nos revelar o que significa esses reis. Amém? Fecha teus olhos. Nós vamos orar agora, consagrando ao Senhor. Senhor, essa palavra é tua. Nós te louvamos. Sabemos que quem nos dá a vitória é o teu poder, o teu nome, a tua força que está sobre nós. Senhor, nos dá entendimento hoje. Que hoje sejam destruídas as fortalezas do inimigo. Senhor, toda desigualdade, tudo que está desnivelado com a tua vontade, com aquilo que é a tua palavra, seja repreendido da nossa vida, em nome de Jesus. Fala conosco, repreende o valente contra a tua palavra, dá entendimento. Senhor, vem nos aquecer nessa noite, Pai, com teu Espírito Santo. Nós queremos declarar que somos dependentes de ti e que não somos nada, mas o Senhor é tudo em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Todos que estão aqui têm o jejum na mão. Você tem, Jefferson? O jejum na mão. Eu quero voltar um pouquinho, para nós termos a sequência do que estamos vencendo. Nós vencemos no mundo espiritual, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Então, nós vencemos desde o primeiro dia, né? Nós vencemos o rei Gesser, que significa Gesser, lugar separado, retirado. O que nós vencemos que vem desse rei? Esse rei habitava numa terra, o nome dele tinha esse significado, que era lugar separado, retirado. E o que nós precisamos vencer quando esse rei está se apossando daquilo que é nosso, da nossa vida, da nossa família, do nosso ministério, da nossa vida profissional, em todas as áreas? Nós precisamos vencer a solidão, o exílio, a separação e o isolamento e o deserto. Cada item desse são itens muito difíceis, porque se sentir solitário, às vezes estamos no meio de muitas pessoas, mas estamos solitários. A solidão é um sentimento maligno e que o diabo quer nos roubar, né? Exílio, exilado, preso, escravo, fora, separado. É assim que o diabo quer fazer com a gente. Nos separar da família, nos tirar da igreja, nos levar para uma condição de escravo e separado. Separação, né? Exatamente
é o que ele quer, nos separar do amor de Deus, nos separar do entendimento, nos separar das promessas, nos separar daquilo que nós temos direito. Esse é o propósito do diabo na nossa vida. E o deserto. Deserto é um lugar que nós somos levados, o povo passou pelo deserto, mas é um lugar de secura, um lugar que não produz nada, um lugar de tratamento, um lugar de medo, de perigos, de situações que, quando estamos passando por ele, nós crescemos, nos fortalecemos, mas a nossa vida não é no deserto. A nossa vida é na terra que o Senhor nos prometeu. Lugar de deserto é um lugar para tratamento, lugar de passagem. Às vezes nós conversamos com as pessoas e as pessoas falam assim: e aí, irmão, paz do Senhor, tudo bem? Como é que você está? Ah, estou num deserto. Deserto, lugar de dificuldade, lugar de luta, lugar de situações de desespero, solidão, angústia, que não existe nada lá, a não ser quando nós clamamos e vem a presença de Deus sobre nós. Amém? Então, nós vencemos no primeiro dia esse rei. O segundo rei é o rei Geder. A diferença de Gesser e Geder, que está no versículo 12 de Josué. Então, o que significa Geder? Um muro. E quando nós entendemos que esse rei estava numa terra, que ali tinha obstáculos, que ali havia uma condenação, uma devastação, então nós temos que vencê-lo, né? Vencendo com autoridade e força no Senhor, declarando que não haverá obstáculos para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não vai haver impedimento de vivermos a promessa, de entrarmos na terra prometida, de vivermos os sonhos, de vivermos o que a palavra diz. Não vai haver impedimento. Dificuldades, elas virão, mas nós vamos vencê-las, cada uma delas, até possuirmos a terra. Amém, queridos? Então, nós vencemos esse rei Geder. O terceiro dia é Orma, que significa dedicado à destruição, condenado, devastado. Queridos, é muito importante nós entendermos que no mundo espiritual existem especialistas para cada área. Você imagine que esse rei que estava na terra, que o Senhor já tinha dado ao povo, o nome dele significava dedicado à destruição. Imagine um homem desse, um demônio desse. Se ele era um bonzinho, ele se dedicava a destruir. É assim que o diabo faz. Ele se dedica, se especializa para acabar com as nossas vidas, acabar com os nossos sonhos. E daí fala assim, condenado e devastado é o que significa o nome dele. Quando nós vencemos esse rei, nós estamos vencendo destruição, condenação e devastação. Não sei se você já passou por alguma situação e que você, quando consegue sair dela, fala assim, nossa, foi uma devastação total, destruiu tudo, acabou tudo. Acabou com a vida financeira, acabou com a alegria, acabou com o emocional, acabou. Aquela situação veio para destruir, devastar, para levar tudo embora, para não ficar nada. Então, essa é a ação desse rei Orma, né? Condenação. Quem que nos condena, queridos? Satanás. Ele veio para nos acusar, condenar, e ir diante de Deus a todo instante e falar, olha, o seu filho amado, o seu servo que está lá, olha o que ele está fazendo. Você ama tanto ele, então ele vai sempre nos condenar. Agora, eu quero falar para você que é muito importante.
nós entendermos que por Jesus Cristo cai por terra toda condenação. Amém, queridos? Mesmo que ele venha nos perturbar, mesmo que ele venha nos acusar, às vezes ele nos acusa não só na nossa mente como tormento, mas ele usa pessoas para nos acusar do passado, para nos condenar e determinar aquilo que não é de Deus. Você, olha o que você fazia, agora você virou crente, agora você virou bonzinho. Então, esse é o papel do diabo e do inferno. Ele sempre vai fazer isso. Amém, queridos? Mas ele está vencido, não tem poder sobre as nossas vidas. Nesse mesmo dia tem o rei Arade. O que significa o rei Arade? Ele possuía uma terra, o nome dele, um jumento selvagem, asno montanhês. O que esse jumento selvagem, o que ele faz? Como ele age? Com violência, brutalidade, agressão e fúria do inimigo. Quem já passou por alguma dessas situações? Já passou por uma violência que você nunca imaginou passar? Por brutalidade. Às vezes nós andamos no trânsito, nós vemos todas essas situações, não é? Agressão, pessoas furiosas, pessoas que, né, já xingam. Fala, é mulher mesmo que está na direção. E xinga de todo palavrão, não é? Aí eu falo, se meu marido estivesse aqui, você não ia falar isso comigo, né? Porque, às vezes, nós, como mulheres, passamos por violência, brutalidade e agressão verbal. Quando elas vêm como agressão física, e violência e brutalidade física. Eu estava ouvindo ontem uma delegada falando. Hoje, acho que eu ouvi, não sei se foi ontem ou se foi hoje que eu ouvi, assim, passou. Aí a delegada, uma delegada de mulher, e ela falou assim, existe um ditado popular que se fala assim, entre homem, marido e mulher, ninguém bota colher. Ela falou assim, mas isso não vale mais para os dias de hoje. Porque quando nós escutarmos um homem violentando, batendo, agredindo a sua esposa na sua casa, você bata na porta e venha intervir e perguntar o que está acontecendo. Porque ela falou, se alguém tivesse feito isso, essa esposa não teria sido jogada do quarto andar e se espatifado no chão, porque uma briga normal, o marido simplesmente pegou a esposa e jogou para baixo do prédio, né? Olha o ponto que nós estamos. Nós estamos vencendo esse rei. Esse rei, ele age no mundo espiritual. Nunca houve tanta violência como nós temos visto. Nunca houve tanta crueldade, brutalidade, insensibilidade como nós estamos vivendo. Então, nós não podemos fechar os olhos e achar que isso é comum. Não é. Nós temos que nos levantar em oração, em autoridade e declarar espírito de violência, de brutalidade, toda agressão física e verbal não tem poder sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre as nossas esposas, né? Os homens que estão aqui, sobre os nossos netos, sobre os nossos queridos, nós não podemos compactuar. Pastor, então eu tenho que ir lá e dar um murro na cara, dar uma surra, ir lá e fazer o quê? Pegar uma arma, botar na cintura e acertar as contas? Não. Hoje a nossa luta, ela não é mais na carne. Ela não é terrena, a nossa luta, ela é espiritual. Nós vencemos principados, potestades e dominadores no mundo espiritual. E nós, como igreja, precisamos entender isso. Porque quando nós começamos a orar e a jejuar, nós vamos enfraquecendo, nós vamos destronando, as muralhas vão caindo e o inimigo vai ao chão. Amém, queridos? E se você já foi atacado por esses dois reis, hoje você vai colocar diante do Senhor e vai declarar que eles não têm mais legalidade na tua vida, que eles estão
paralisados, que eles não vão nem te usar e nem te tocar, nem em você, nem no que é seu, na sua família, porque o sangue de Jesus nos cobre e nos livra de toda afronta e toda a fúria do inimigo. Amém, queridos? Nós vamos para o quarto dia. O quarto dia, o nome do rei é Líbina. Líbina significa alvura, pavimento, lugar de parada. Alvura, pavimento, lugar de parada. O que significa esse rei e a ação dele? Engano, ilusão e tapiação. Quando nós passamos por esse rei, ou então esse rei, nós vamos diante dele, porque Josué estava conquistando a terra e chegou diante desse rei, então ele tinha que atacá-lo para que ele saísse da terra, certo? Então imagine você que nós estamos caminhando para possuir aquilo que nós desejamos. Um melhor emprego, a melhor família, a melhor casa, o melhor carro, tudo do bom e do melhor. Mas nesse caminho que nós temos que possuir e tomar posse, que Deus já nos deu a vitória, vem esse espírito de engano. Quem que nunca foi enganado aqui? Espírito que fala manso, que fala as coisas e às vezes nós acreditamos. Quem nunca ficou iludido? Ilusão. Às vezes nós falamos com as pessoas e falamos assim, nossa, aquela pessoa está iludida que alguém vai fazer algo para ele. Ele está iludido com aquela pessoa, com aquela situação. Ilusão não nos leva a possuir a terra nem para lugar nenhum. E quem traz ilusão é o mundo. O mundo nos ilude, né? Com tantas coisas que a gente acha que é maravilhoso, mas não é. É ilusão. E tapiação. Quem nunca foi tapeado aqui? Né? Às vezes, coisas tão pequenas, as pessoas vêm pedir uma esmola. E você olha para a pessoa, você acredita que o que ela está falando é verdade. Mas ela está nos tapeando. Às vezes você entrega um dinheiro que é do seu trabalho. E que aquela pessoa, que é uma dependente química, está ali sem razão para viver, e ela quer ali nos tapear para pegar o que temos. Né? Isso é algo que acontece todos os dias. Né? Então, esse rei Líbina, engano, ilusão e tapeação, ele tem que ser repreendido na nossa vida. Tanto de nós sermos enganados, iludidos e tapeados, quanto nós sermos usados por ele para enganar, iludir e tapear. Entendeu? Isso é muito sério. Nós vamos ter que dar conta para Deus. E é a ação desse rei que nos leva. A pessoa quis se fazer enganar, eu não tenho culpa, né? Uma coisa vale um X e cobra outro X, né? Quantas coisas que nós podemos colocar aqui, mas que eu tenho certeza que Deus vai estar trazendo discernimento para você, para nós não sermos enganados, iludidos e tapeados. Amém, queridos? Nesse mesmo dia tem um Adulão, rei Adulão. Significa justiça do povo. Esse rei, ele tinha um povo e ele dominava sobre ele. O que significa a justiça do povo? O que nós temos que vencer? Toda injustiça e toda insegurança. Você tem vivido situações de injustiça? Injustiça familiar, dos seus antepassados, da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até a 7ª geração, que foram injustiçados, foram roubados. Um dia desses eu estava falando com meu irmão, e a gente estava falando da nossa linhagem, do lado da minha mãe, italiano com alemão, e nós começamos a falar de terras, que quando
minha avó, meus avós eram vivos, tinha terra. Mas um dos irmãos do meu avô, foi um esperto e fez o bisavô, né, meu bisavô assinar, passando para ele tudo. Então, os outros irmãos não tiveram direito de nada, ficou tudo com ele, todas as terras, tudo que eles tinham, né? E nós estamos falando que roubo, né? Isso é um roubo na nossa vida, injustiça, situações que vêm para nos roubar, né? Injustiça no trabalho, injustiça por sermos acusados por aquilo que não fizemos, injustiça por sermos julgados sem nós termos feito nada. Às vezes as pessoas colocam fama em nós, mas nós não fizemos. E nós temos que quebrar isso. Toda insegurança. Se você tem vivido um momento de insegurança na tua vida, o Senhor quer nos dar segurança, porque no Senhor nós somos seguros, no Senhor nós somos protegidos, no Senhor não existe pessoas que não têm chão, que está indo por ir, não, no Senhor nós temos uma direção, nós temos um caminho, nós somos protegidos. O Salmo 91 fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, então nós não vamos ficar inseguros. Hoje está tão loucura que todo mundo quer andar de carro blindado, né? Ontem eu conheci um pastor que veio do Rio de Janeiro, lá em Rio Claro, é um pregador evangelista, e ele tem uma perna só, e ele anda pregando o evangelho. E nós conhecemos ele, e a primeira coisa que nós falamos para ele: como o senhor consegue viver e morar no Rio de Janeiro? Aquela loucura, né? E daí ele falou: não, eu moro um pouquinho mais para frente, na área dos lagos, né? Na região dos lagos. Mas a gente acaba se acostuma com a violência e acaba sendo um povo inseguro, né? Você vai andar de ônibus, você não sabe se você vai voltar para casa, não é? Porque lá você passou na linha vermelha, tem tiroteio, tem tudo. É uma loucura. Você para em alguns lugares que o trânsito para, você é atacado, o arrastão vem e rouba tudo. Nós estamos vivendo num tempo de insegurança total. A nossa segurança é o Senhor. A palavra do Senhor fala que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, nós sabemos que quem vai guardar é o Senhor. Então, nós vamos tomar posse de toda segurança no Senhor. Amém, queridos? Daí nós vamos para o 5º dia. Maquedá, lugar dos pastores, vale onde se ajunta rebanho. Nesse lugar de pastores, e vai os pastores com seus rebanhos, o que acontece ali? Armadilha, laço, emboscada, engano. Queridos, nós temos que ficar espertos, porque o diabo ele quer preparar cilada para nós. E quando ele prepara a cilada, ele mostra que ninguém vai ver, ninguém vai saber. Mas ele mesmo, depois que a gente faz, é o único que traz à tona para que a gente seja envergonhado e exposto, né? Como lidar e vencer a armadilha, o laço e a emboscada? Nós temos um exemplo na Bíblia muito forte, que é a vida de Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus e desviava do mal. Então, quem se desvia do mal, consegue vencer a armadilha, o laço e embaraço, né? Toda emboscada, todo o engano. Porque eu quero falar para você que o diabo todo dia quer armar armadilha para nós. Ele quer nos pegar. Agora eu quero falar para você que existem armadilhas que são mentais. Essas são as piores. É a que nós vamos vencer no dia de hoje, né? Mas esse rei aqui, de Maquedá, nós conseguimos vencer andando íntegro na presença do Senhor, em santidade e vigiando. No mesmo dia tem o rei Betel,
que significa casa de Deus, esse rei. Tudo que se opõe à vontade de Deus. Nós temos que vencer, porque se nós estamos no Senhor, aquilo que é não do Senhor, não é do Senhor, nós não temos parte. Amém, queridos? Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. E isso não é coisa fácil, é coisa muito difícil. Porque nós temos a nossa vontade, não é? Talvez a nossa vontade hoje não seria estar aqui. Você vê que nós vencemos a vontade da carne. Esse lugar poderia estar lotado, não poderia? Mas muitos não venceram o frio, a canseira, né? A vontade de ficar em casa quentinho, né? De tomar seu banho, ficar. Nós poderíamos, todos nós, estar fazendo isso, não podia? Sim ou não? Mas nós vencemos, porque a vontade de Deus é que a gente escute a palavra, que a gente venha orar, que a gente tenha compromisso, que nós nos reunimos como congregação para Deus ordenar a bênção dele. Quando você fica sem vir um domingo, 2 domingos, 3 domingos, aí você não quer vir mais. Quando você deixa de vir, né? Faz falta, não faz falta quando a gente deixa de vir na igreja, gente? Sim ou não? Faz falta. Então, mas o diabo quer que você não venha, que você não queira saber qual é a vontade de Deus. E tem pessoas que falam, eu não sei qual é a vontade de Deus. Mas eu quero falar para você que Deus tem um plano, uma vontade para você, um propósito, e Ele quer te honrar, te dar crescimento e se manifestar na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aí nós vamos para o 6º dia. 6º dia, Tapuã, rei Tapuã, cidade de Massa, que significa pecado, maldade, injustiça, desobediência a Deus, é os sintomas dessa cidade. É uma cidade que era muita gente, muitas pessoas, e geralmente, num lugar de muita gente, o pecado ele é feito e ele não é notado. A maldade também é feita e ninguém descobre. Não é verdade, gente? A injustiça é feita, porque os maiores são injustos com os menores, né? Nós temos um exemplo muito forte disso, é quando nós estivemos na Índia. Então, lá na Índia, as castas, é dividido por castas, as castas maiores escravizam as menores, né? Então, as castas com poder maiores, elas são injustas, elas são violentas, elas não têm compaixão. Então, a injustiça impera ali na Índia. Ai, mas quem que governa? É o povo ou as castas? Ainda eles estão tentando descobrir. Quando nós visitamos lá, é o topo da pirâmide, né? Nós tivemos numa escola e um dos diretores falaram assim para nós, o mundo precisa saber o que acontece na Índia. A crueldade, a injustiça, o roubo, a discriminação com a mulher, a violência com a mulher, a morte da mulher, os abortos que são feitos, é uma coisa horrível lá. Então, esse rei, ele tem legalidade naquela nação, mas não pode ter legalidade na nossa vida. E a desobediência a Deus. Porque sempre quando você está num grupo maior, o que vai imperar quase sempre é aquilo que é do mundo, é o reino das trevas. Por isso que nós sempre falamos que você precisa ser luz. Nós somos desafiados todos os dias a fazer a diferença e ser luz. Ir contra as ideias das pessoas, ir contra as ideias e costumes do mundo,
Porque o mundo nos leva para caminhos sem volta, caminho de morte. Mas quando nós nos posicionamos para o caminho do Senhor, e nós declaramos, esse rei, Tapuá, que não tem poder, nós vamos obedecer a Deus. Não importa as circunstâncias, as situações, mas nós temos uma aliança com o Senhor. Amém? Depois nós temos o outro rei, Efer, é isso? Éfer significa um poço. Não entulharem nossos poços. Quando nós falamos de poços, nós nos lembramos de Isaac. Isaac tinha a promessa de Abraão, porém, acho que em Gênesis 12, fala que ele foi para um lugar e começou a desentulhar os poços. O que é desentulhar? Eles faziam buracos para achar terra, mas os inimigos vinham e entulhavam os poços para que não usasse daquela água. E foi uma grande batalha. Cada poço que Isaac ia desentulhando, ele dava um nome. E ali ele ia lutando contra aquelas pessoas que olhavam para ele e chegaram e falaram assim: olha, Isaac, você já é riquíssimo. Você não precisa estar no nosso meio. Você não precisa estar aqui. Vai para outro lugar. Mas Isaac não abriu mão daquilo que ele tinha como herança, guerrear. Eu quero falar para você que às vezes o diabo quer entulhar os nossos poços dia e noite sem parar. O que é entulhar? Querer abafar aquilo que traz vida, aquilo que traz esperança, aquilo que te motiva a levantar todas as manhãs e falar: o Senhor está comigo, eu estou cansado, eu estou com dor, eu estou com aquela situação que eu tenho que enfrentar, mas eu creio que o meu Deus vai estar comigo, vai me suprir, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, queridos? E quando nós entendemos isso, os nossos poços são desentulhados. Eu não sei quantos poços na tua vida já foram entulhados. Será que o poço do seu ministério já foi entulhado? Hoje é dia de nós desentulharmos. Esse rei não vai mais nos roubar. Amém? Ai, pastora, já entulharam a minha vida familiar, profissional, várias vezes, pastor. Ai, tem muitas coisas na minha vida que foram entulhadas e que está lá escondido, que eu nunca mais fui mexer. O Senhor te fala hoje, é o dia de cura e de te libertar. Limpa, tire as pedras, acerta o que tem que acertar. Beba da água limpa que Jesus tem para nós. Água que traz vida, que sacia a sede, que nos lava do pecado, que nos limpa. O Senhor tem isso para nós. Eu não sei quais são os poços que estão entulhados. Talvez você perdeu algum querido e a tua vida ficou lá naquele momento. E ficou ali parado. O Senhor hoje fala para você: sai desse momento de dor e vem para o novo que o Senhor tem para você. Talvez nós vamos fazendo alianças com pessoas e essas pessoas vão destruindo a nossa vida. Entulhe os nossos poços. Vai quebrando isso na tua vida. Olha, queridos, são tantas coisas que o Senhor me mostra aqui, que nós somos roubados. Que o diabo vem e coloca a pedra e fala: não vai mais fazer mais nada, não vai prosperar, não vai viver a bênção, não vai ser feliz, não vai ser feliz no casamento, não vai ser feliz com os pais, não vai ser feliz com os parentes, não vai ser feliz na vida profissional, não vai conseguir fazer nada na igreja, porque o diabo fica entulhando e fica falando: não vai beber da água que flui do trono de Deus. Mas hoje esse rei, ele está vencido em nome de Jesus na nossa vida. Amém, queridos? O Senhor é poderoso. E hoje é o nosso
nosso sétimo dia. É o texto que nós lemos de Josué 12, 18, que é o rei Afeca. Esse rei, ele significa área cercada, fortaleza, fortalezas do inimigo, né? Hoje nós vamos estar vencendo esse rei. E Lazaron, planície, lugar nivelado. Desnivelar desigualdade das nossas orações com a vontade de Deus. Pastora, como que nós conseguimos vencer as fortalezas do inimigo? Como que nós conseguimos toda a desigualdade, tudo que está desnivelado, trazer para o nível que Deus deseja na nossa vida? Então, eu quero falar para você que nós conseguimos vencer fortalezas, não é como Josué vencia. Josué ia com a espada, com os homens e guerreava corpo a corpo, olho por olho, dente por dente. Eles guerreavam dessa forma, as muralhas eram destruídas. Quando foi para Jericó, Deus deu uma estratégia, as muralhas caíam. Mas quando nós falamos de fortalezas, essas fortalezas do inimigo de hoje, que nós estamos vencendo, elas são fortalezas espirituais. É aquela que nós não vemos, mas que nós precisamos vencer. Então, eu quero falar com você aonde estão essas fortalezas. 2 Coríntios, abre comigo, capítulo 10. Glória a Deus. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Fortalezas espirituais. Nossas armas não são físicas, mas elas são espirituais. 2 Coríntios 10, 3. Porque, embora andando na carne, não militamos. Todos acharam? Embora não militamos, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofisma. Então, eu quero falar para você que esse rei de hoje, Afeca, ele vai ser destruído espiritualmente. Não é na carne, não é dando um murro, não é indo lá falando o que você quer falar. Eu vou falar as verdades. Verdade tem que ser dita. Nós não vencemos esse rei assim. Nós vencemos esse rei espiritualmente. Nós temos autoridade. Mas, pastora, como que nós vamos vencer no mundo espiritual? Como funciona o mundo espiritual? Então, eu quero falar para você o que a Bíblia fala sobre isso. Efésios, capítulo 6, abre comigo. Você vai entender o que eu estou falando para você. Efésios 6, 10. Você vai entender como que nós vamos usar a arma contra esse rei. Que rei? Como que nós vencemos espiritualmente, pastora? Como que nós temos que lutar? Não é contra a carne e sangue, mas no mundo espiritual. Então, olha o que diz. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda o quê? Não está falando aqui, ó, revestivos de toda a arma, carro blindado, toda a palavra da verdade que você tem que falar, ficar com ira, ódio, fala isso? Não. Está falando como?
revestir da armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, e sim contra os principados e potestades e contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É aqui que nós lutamos, nas regiões celestiais. Portanto, o que você vai fazer para lutar nas regiões celestiais? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É assim que nós vamos vencer esse rei de hoje, do último dia desse jejum, queridos. O nosso poder vem de Deus. Deus tem um plano, porque Ele é general que lidera. Pastor, eu preciso de um plano para vencer esse rei, que tem vindo com forças, e ele tem levantado fortalezas na minha mente, e eu não consigo me libertar. Então eu quero falar para você que o Senhor é general que lidera. Ele vai nos vestir, nos calçar, colocar o capacete, nos habilitar para nós enfrentarmos e destruir esse rei Afeca de hoje. E a palavra do Senhor, ela é tremenda, porque quando nós vencemos fortalezas e sofismas, toda fortaleza e sofisma, porque sofisma é aqui, ó. Fortaleza aqui. Vamos voltar para 2 Coríntios 10, que nós estávamos lendo agora. Nós vamos ler o versículo 5. 2 Coríntios 10. Queridos, a fortaleza na mente ninguém vê. Ninguém vê, só Deus é que vê. Ninguém vê. E é ele que nós, essa fortaleza que nós vamos estar vencendo agora. Olha aqui, 10:5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Queridos, sofisma são as filosofias, raciocínios, né? Esquema do mundo, encantamento, desejos carnais, que nós recebemos, enxergamos, aquilo vai para o nosso cérebro, e o nosso cérebro começa a trabalhar. Quando nós entendemos que as sofismas, elas são vencidas espiritualmente, então nós entregamos ao Senhor, determinamos com a nossa boca e somos livres. Daí continua, a altivez. A altivez tem a ver com aquilo que traz orgulho. Aquilo que deixa o homem autoconfiante. Que ele se acha o Todo-Poderoso e que ele não precisa de Deus. A altivez significa assim: eu posso todas as coisas, eu sou bom, só eu consigo fazer isso, ninguém consegue fazer isso. Ele começa a trabalhar com certo egoísmo, e essa altivez às vezes está na nossa cabeça, na nossa vida, essa fortaleza, e nós não conseguimos ver. Pessoas egoístas, só pensam nelas. Elas trabalham para o seu bel prazer, não se preocupam com quem está em volta.
é uma fortaleza que foi levantado na cabeça dele. E nós temos que vencer com o Senhor. Então, nós entendemos que estamos em guerra. Como cristão, queridos, é muito importante que nós temos que fazer o que a palavra diz. E vencer pela palavra. Nós temos que vestir a armadura de Efésios 6, que nós acabamos de ler, né? Nós temos que usar essas armas espirituais, que é a palavra, o jejum e a oração e santidade, para destruir os sofismas e fortalezas na nossa cabeça. E nós sabemos que para conquistar o mundo para Cristo, é o objetivo de todo cristão. E o que o diabo quer? Impedir. Ele quer colocar obstáculos. Presta atenção. O inimigo tem erguido guarnições fortemente fortificadas em nosso redor para nós resistirmos à verdade do Senhor. Isso é sério, para nos frustrar, nos magoar, nos afastar, porque tudo isso acontece aqui e na alma, né? Às vezes nós passamos por situações que ninguém sabe, mas o diabo atingiu com um dardo na alma, feriu, e aquela pessoa fica sem força, ela não prossegue mais, ela fica paralisada, fortificada na mão do diabo. E ele se alimentando da dor, da tristeza, da angústia, da falta de esperança. Por isso que existe índice de depressão tão grande hoje, como nós nunca vimos nos tempos, em todos os tempos. As pessoas ficam depressivas, angustiadas, porque o diabo vem, traz aquela dor, ele potencializa, levanta uma fortaleza e a pessoa fica ali dentro daquela fortaleza. E ele fica alimentando aquela dor, aquela decepção, aquela mágoa, aquela rejeição, aquela dor. É uma fortaleza. Com a nossa força humana, falando ou só conversando, nós não vamos vencer. Nós vamos vencer nas regiões celestiais, nos vestindo com armadura, guerreando, declarando a palavra e declarando a esses principados que vai ser destruído essa fortaleza e o poder dele na nossa vida. Amém, queridos? Por quê? Porque ele não quer que nós vivamos na verdade. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é tão forte isso, porque a Bíblia nos fala tantas coisas que a gente começa a vir na cabeça da gente aqui. Porque o Deus, ele é soberano, ele fala assim: olha, se o teu pai e tua mãe te desampararem, jamais eu te desampararei. Né? Olha, se faltar algo para você, eu abro os céus e mando trazer para você, como ele fez com o povo, com mais de 3 milhões, mandando o maná do céu. Às vezes nós entramos em aflições, ficamos escravos, ficamos dependentes, porque não confiamos naquilo que o Senhor nos diz na palavra. Se a palavra diz que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades, Ele vai suprir. Sejam elas emocionais, físicas, psicológicas, sejam elas quais forem. O meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória em Cristo Jesus, há de suprir todas as minhas necessidades como ser humano. Porque enquanto nós estamos aqui, nós somos seres humanos. Mas, na verdade, o diabo quer acabar com o plano da redenção. Porque quando nós somos presos em fortalezas, nós não conseguimos fazer o plano de Deus de salvar as vidas. Entendeu, queridos? Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem para nós a vitória. Todo o raciocínio humano
tem que ser colocado diante de Deus. Isso não é lavagem cerebral, não é coisa de crente fanático, não é coisa de carola, não é nada disso. A palavra do Senhor. Porque quando nós somos reforçados nos nossos sentimentos diante de Deus, então as coisas do homem não vão ter legalidade mais. Como assim, pastora? Então, fortalezas que são criadas da paixão, fortalezas que são criadas da luxúria, fortalezas que são criadas do prazer, fortalezas que são criadas da ganância. E o diabo vai levantando fortalezas do orgulho, porque eu não posso me submeter a essa situação, né? E o que acontece? Além do diabo levantar a fortaleza, quando nós vivemos tudo isso que eu acabei de te falar, ele vem e senta no centro da fortaleza. Ele domina os sentimentos. Por isso que as pessoas ficam escravas. As pessoas ficam desacerbadas a fazer sexo, não importa com quem, sem parar, uma coisa louca. Preciso ganhar dinheiro, porque eu quero poder, eu preciso daquele lugar, daquele poder. Então trabalha de noite, fica escravo. Então, é a fortaleza que está sendo regida ali. Vocês entenderam? A luxúria, eu preciso ter. Eu faço qualquer coisa para ter, independente da situação. E tem pessoas que são assim, estão nessa fortaleza. E o diabo está sentado no trono e liderando a vida dele. Eu quero falar para você que quando nós colocamos os nossos sentimentos, pensamentos, a nossa mente diante do Senhor, nós começamos a entender que por nós mesmos nós somos pecadores, mas que o Senhor tem poder. Queridos, isso que eu estou falando para você, dessa fortaleza na mente, de tudo isso que o diabo faz, ele faz isso há milhares de anos. Ele já faz isso há muito tempo. A resistência à verdade. E as pessoas ficam tão escravas que aquilo que elas estão fazendo, elas acham que é a verdade delas e que está certo. Não é verdade? Você já tentou falar com alguém que está vivendo qualquer uma dessas situações? Ele vai achar que aquilo é certo e que nós estamos errados. Porém, eu quero falar para você que Deus Todo-Poderoso, Ele enviou Jesus para vir nos socorrer. Através de Jesus Cristo, nós conseguimos vencer essas fortalezas do pecado. O erro, são derrubados na nossa vida. E então nós entramos nas ruínas destruídas e levamos cativo o nosso pensamento ao Senhor Jesus. Quando nós levamos a nossa mente ao Senhor Jesus, confiamos nele, nada pode mais nos escravizar. Às vezes você pode ver muitas riquezas, você pode ver muitas oportunidades, você pode ver propostas que o mundo sempre vai fazer, que o diabo sempre vai trazer, mas você vai estar posicionado com a tua mente cativa ao Senhor Jesus. Queridos, quando nós tomamos posse da palavra, nós somos abençoados. A bênção espiritual, ela vem nas regiões celestiais para as nossas vidas. Eu quero falar para você que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra as nossas vidas. Está em Mateus 16, 18. O Salmo 20, versículo 7, fala que nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, que tem muito mais poder do que qualquer fortaleza, qualquer situação que venha nos escravizar. O poder dele é para quebrar. Então, as nossas mentes limpas, toda a contaminação sai, então
nós começamos a viver isso que está aqui, nessa última linhazinha do jejum de hoje. Todo desnível espiritual e de entendimento vai sair. Toda desigualdade das nossas orações vai sair e vai vir à vontade de Deus. Nós vamos nivelar tudo. Nossos pensamentos, a única forma de nós vencermos Lazaron, que é planície e lugar nivelado, é nós estarmos colocando a nossa mente cativa ao Senhor Jesus. Vivermos o que Ele tem para nós. Então nós conseguimos andar em vitória, sermos curados, sermos soldados vitoriosos na terra, conquistar, possuir a terra, né? Desapossar o inimigo e tomar posse de tudo que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus desceu da glória, veio em carne, se fez homem, morreu na cruz por mim e por você, lá Ele decretou para o inferno, a terra e os céus: eu paguei o preço da vitória para aqueles que têm aliança comigo. Não haverá fortalezas, não haverá reis, não haverá situações que venham nos aprisionar, nos enganar, nos roubar. Mas o Senhor Jesus já nos deu vitória em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amém, queridos? Você crê nessa palavra? O Senhor tem a vitória para nós hoje. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Nós denunciamos todos esses reis. Mas esse rei hoje, Afeca e Lazaron, toda a fortaleza que ele levantou em toda a nossa vida, para nos roubar, seja ela de rejeição, de dor, de perda, de frustração, de roubo, de depressão, angústia, infelicidade, insatisfação. Todos os roubos hoje serão destruídos em nome de Jesus. Vai diante do Senhor, abre a tua boca agora. Fala para o Senhor quais são as fortalezas que o diabo tem te colocado. Quais são as situações que ninguém sabe? É você, na tua mente, na tua cabeça, no teu coração, sentimentos que você tem. Hoje você fala: diabo, principado, potestade, você está repreendido agora. Não vai agir mais na minha mente, no meu coração, na minha vida, em nenhuma área. Porque hoje eu me posiciono a tomar posse da vitória na minha vida, na minha família, na minha herança vindoura. Não haverá roubos, não haverá fortalezas, não haverá afrontas, não haverá engano. Senhor, nenhuma dessas situações que nós vencemos nesses 7 dias terão poder sobre nós, mas todas elas nós destruímos agora na autoridade do nome de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Toda força do inimigo seja repreendida, anulada, destruída pelo Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que nós oramos, Senhor, que nós oramos.